Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini. Fim de expediente, eu estou aqui lendo os materiais e achei maneiro uma discussão que eu vi no WhatsApp numa vez, no último post, nesse vídeo aqui, o que é cidadania, que foi postado hoje. Que é basicamente por que ler, né? E daí a gente começou a conversar, foi uma professora de Goianinha que fez a postagem. E eu me engajei lá na conversa, né? O que faz alguém ler, as razões para ler, se leitura realmente impacta socialmente as pessoas. E daí eu peguei a discussão, a gente ficou discutindo durante a tarde e trouxe para cá, para a gente falar, né? Então, o que a gente elencou lá no grupo? Ler para ver o mundo além, né? A gente lê para se libertar, a gente lê para ganhar asas. Isso são ditados populares, né? Leia para se libertar, leia para criar asas e ir além, leia para ver um mundo além das sombras. E aí, é verdade isso? É isso que a leitura traz? Ao meu ver, sim. Sabe, a gente lê porque a gente quer ouvir outras pessoas. A gente quer ouvir outras histórias, a gente quer saber o que as outras pessoas estão dizendo e se é interessante ou não o que elas estão dizendo. E isso impacta. Então, assim, ao meu ver, a gente vai ler para conseguir avançar, para conseguir fazer um mundo diferente, para conseguir trazer para a gente uma criação, uma contação de história interessante. Mas ler também é para a gente saber para onde é que a gente vai, para a gente conhecer a história de um país, para a gente conhecer a história de um povo, para a gente conhecer e ter experiências de desafios e relações pessoais que na nossa vida mesma a gente ainda não teve, para a gente se questionar, para quebrar preconceitos. Então, ler, ao meu ver, ela tem muito mais com a ideia de experimentar e de experienciar situações do que qualquer outra coisa. Então, através da leitura eu tenho alegrias. E eu falo de qualquer leitura, pô. Tu pega a Bíblia e tu vai ler e tem um texto lá que te dá conforto. Ou tu vai ler um livro de autoajuda e tu recebe ali uma sabedoria que tu não esperava, que tu estava procurando, sabe? Uma maneira de agir, uma reflexão. Ou tu vai para um livro de literatura e tem uma puta situação de estresse que você já pensou em que poderia acontecer contigo, mas tu não pensou numa saída, ou já aconteceu contigo, tu não sabia como reagir, e aquele personagem transforma. Então, é esse conjunto de conseguir ir, conseguir criar sentimentos e desenvolver sabedoria para experiências que você ainda não teve necessariamente. Mas não é só isso. Então, essa noção de, sabe, ter fé na humanidade. Parece bobo, mas quem lê por essas experiências que já teve, acredita e analisa modelos de comportamento que quem não lê não tem essa possibilidade, ou vai ter através de experiências práticas. Então, cria-se um repertório de situações e que você espera que a pessoa haja de uma maneira mais plural. E é assim mais ou menos que acontece. Quem lê, ele tem um leque de opções de análise e de discussão com as pessoas que é bem maior. Podem observar. Então, meio que ele se liberta de preconceitos. Então, leitura traz isso. Eu deixo de ser preconceituoso muitas vezes. Claro que isso depende muito do que você lê. Mas eu leio para obter êxito, para vencer na vida. Então, eu leio para passar num concurso. Eu leio com diferentes objetivos e necessidades, e é isso que é tão bacana, porque a minha leitura é relacionada à minha prática social, e a prática diz muito sobre mim, compreendem? Mas leitura é também para a gente ter uma vida mais light, sabe? Para a gente
conseguir vencer o estresse, pra gente, por ter um repertório de situações, já saber como agir. A gente lê, estuda, analisa, pensa, a gente tem assunto para discutir, então leitura traz isso também, traz o que a gente chama de repertório. Eu anotei aqui, repertório. Que funciona muito para conseguir vencer e ir adiante. Sabe, para conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim, e fazer as escolhas certas e ter uma vida com mais paz, sabe? Pô, a pessoa que lê vota melhor, a pessoa que lê discute melhor, a pessoa que lê faz opções para o futuro dela de profissão melhor, e eu tô falando de qualquer tipo de leitura. Mas daí você me pergunta, e aí, que tipo de leitura? O que se lê? Não vou falar de gênero textual, embora eu acho que é legal, né? Poesia, épico, são dois gêneros que a gente não consome muito, que é bacana. Porque a metáfora, a mensagem, a reflexão pequenininha da poesia mexe muito com a gente, além de permitir que a gente mude de humor. Muito parecido com o que a música faz, sem a noção de ritmo. Mas, se bem que tem ritmo, né? Mas é aquela pegada de você criar a sua própria mensagem, mas te gera um ambiente, uma reflexão, uma compaixão, uma doçura, um ódio muito grande a partir do eu lírico, com curtas palavras, né, com curtas linhas. Daí eu tenho os épicos, que são aquelas histórias gigantes, heróicas, em geral, com aquela ideia da jornada do herói, que é um cara que recebe um chamado, que vai lutar, que passa por meus desafios, que tem uma mudança radical e que ele consegue vencer e vir um exemplo. Mas, assim, esses épicos contam as histórias dos povos, e aqui no Brasil a gente tem o chamado cordel, que é um gênero massa, porque ele traz o épico para situações mais cotidianas, em textos que seguem a proposta rimada longa, mas são mais curtos, obviamente, que um épico. É bacana, procure cordéis online, tem muita coisa boa. Mas o que eu quero propor para vocês são 3 tipos de leitura que fazem muita diferença. Eu acho que saber escolher um livro parte daí. Então eu vou fazer o meu recorte, vou oferecer para vocês o meu recorte, e vocês decidem, escolhem. Para mim, literatura pós-colonial é massa, então você vai atrás de uma leitura, de uma análise que uma pessoa que viveu e vivencia diferentes situações e que luta pela liberdade. Só que é uma liberdade contextualizada e que mostra a realidade, por exemplo, do que foi o povo africano, do que foi o povo indígena. Mostra a realidade colonial da época e a luta por libertação. Ou nos Estados Unidos, o movimento de independência. E tem muita literatura massa, principalmente na literatura americana e inglesa, que são as literaturas que eu mais consumo. Eu sugiro que vocês busquem isso. Daí a gente tem o fantástico. E pode pôr junto, fantástico e ficção científica. Fantástico é aquela literatura que traz o tosco, e através do tosco ela discute preconceitos. Frankenstein da Shelley, Drácula, Harry Potter, são livros, principalmente na literatura inglesa, que mostram pra gente 1000 preconceitos, 1000 situações que a gente teria e fazem com que a gente olhe, opa, eu posso ir até aí, daí eu não devo ir mais, ou eu tenho que aprender a dizer não. Harry Potter, um romance infanto-juvenil que fala sobre fascismo, sobre grupos tentando tomar o poder, sobre ódio, que o diretor é gay, que mostra a escola como uma visão moderna, revolucionária, que você não tem que ter aquela escola fechada em quadradinhos, mas sim uma escola puta dinâmica, onde o aluno escolhe o que quer aprender, onde tem discussão, onde o aluno escolhe as disciplinas para a formação que ele quer ter. Maneiríssimo. E e daí pronto, daí tu tem Drácula. Drácula é o quê? Drácula é um cara que vem e suga as moças, seduz as moças, e que numa época de profundo machismo se aceitava, e aquele livro diz assim, ei,
tem um cara aqui que vem abusar das nossas mulheres e que se comporta, e esse cara é aristocracia, mas a gente pode dizer não. E tem que ter alguém que se impunha, e esse cara que vai se impor é um homem de Deus e tal. A Shelley fala sobre a criação humana, sobre o homem subverter a criação da divindade, sobre o homem ter responsabilidade pelas suas invenções. Isso é massa também. Então, tanto a fantasia quanto a ficção científica, que já propõem o futuro, o avançado, as escolhas do homem no futuro, as consequências que pode ter, dizem muito. E vale a pena a gente dar uma olhada. Então, assim, daí beleza. E daí tem o pós-guerra, que eu acho massa também, que é o quê? Sabe a era do jazz? Você vê os seus pecados e os pecados do seu povo. Muitas vezes a gente é apresentado para a literatura como aquela literatura romântica, parnasianismo, estruturalismo, mas eu penso que é melhor dividir dessa forma, para a literatura contemporânea, tá? Então o pós-guerra na depressão, na era do jazz, como é que a gente lida com os nossos problemas, como é que eu negocio, e tudo isso tem muito a ver. Por exemplo, quando você pega The Great Gatsby, puta romance e curto, e o cara é um novo rico, ele tá vencendo na vida, ele faz festas enormes, e de repente o cara acaba morto na piscina. E aí? O que rola? A rejeição da comunidade, né? E tem muito a ver. As pessoas que ascendem, a rejeição da aristocracia e tal. Então, eu sugiro que a leitura é isso. E é por isso que a gente sobrevive aos círculos de leitura. Que a gente começa a ler um livro, se apaixona, a gente acaba o livro e daí a gente começa a discutir aquele livro, ou reclamar do livro, ou chorar, ou demonstrar emoção, e depois de tudo isso a gente faz o quê? A gente vai lá e pega outro livro para ler. Então me conta aí, que livro que você está lendo agora e como é que você escolhe os livros que você vai ler, o que você busca neles. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, meu nome é Felipe Bellini, até a próxima, tchau, tchau.